Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Estamos para a gravação de mais um vídeo, onde vamos falar desse triste acontecimento envolvendo esse casal, né? Sara Mariano, Ederlan Mariano, se não me engano o nome, aonde eles tinham aí um ministério, ela cantava, ele parece que era pastor, e vamos falar um pouco sobre isso e o que podemos extrair de experiência, de conhecimento, de reflexão na palavra diante desse assunto, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. É isso aí, meus irmãos. Infelizmente, né, nessas últimas 2 semanas aí teve esse acontecimento no qual acredito que todo mundo que acompanha canais evangélicos, gospel, estão a par desse assunto, onde houve lamentavelmente um homicídio. Me parece que já foram apuradas provas. O rapaz parece que já confessou o crime, já está preso e tal. Só que esse assunto vem repercutindo e eu tenho visto muita coisa. Essas 2 últimas semanas você liga a internet, você põe no YouTube e só tem 2 assuntos: a guerra e Sara Mariano, e aí todo esse acontecimento. Eu não ia fazer nenhum vídeo diretamente sobre esse assunto, porque o propósito desse canal não é noticiar, não é dar notícia, não é isso, né? Nós pegamos alguns acontecimentos e refletimos perante a palavra do Senhor para ver o que podemos extrair de experiências boas ou não. Pois bem, me parece que ele era pastor, né? Não conheço a denominação, nunca tinha ouvido falar nem dele nem dela. Só que com o acontecido e com a repercussão que teve na internet, eu percebi que pelo menos em uma boa parte do país aí eles eram muito conhecidos, seguidos, ela tinha fã, né? Coisa que para mim já não é muito coerente com o evangelho, mas ela tinha seus fãs, né? Como tantos outros cantores gospel aí tem, fã-clube e tal. Mas a questão não é essa. A questão é que diante dos fatos, de tudo que disseram, apontaram ela que ela tinha feito isso, aquilo, e quanto mais puxa esse carretel, mais acha coisas sobre ela. De repente começaram por descobrir o que foi ele, e daí começaram a puxar os acontecimentos, a própria investigação, né? Começou a levantar, começaram a aparecer pessoas próximas falando, e que também ele tinha certas práticas, né? Tem até alguns vídeos dele num canal, não sei se era dele ou se ele tinha um podcast, e onde ele falava algumas coisas totalmente incoerentes com aquilo que ele fez. Mas, enfim, isso me levou a refletir. Como eu disse, eu não ia fazer o vídeo sobre esse assunto, mas agora mesmo estava ali deitado, assistindo algumas coisas na internet e me deparei de novo com esse assunto, e o Senhor me colocou a pensar sobre alguns acontecimentos que a Bíblia menciona que vai acontecer no fim, né? Então nós vamos ler aqui 3 versículos, né, que estão em 3 livros diferentes. Na verdade, 2 deles estão no livro de Mateus. Um está no livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis
que de antemão eu vos tenho dito. Quer dizer, o Senhor já nos avisou desde lá. Ele mesmo estava dizendo essas palavras aqui. E ele nos alerta que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, que com suas doutrinas, com seus ensinamentos, com seus dons, fariam coisas, sinais e maravilhas maiores do que eles tinham visto naquela época. E que, se possível, enganaria até os eleitos, né? E eu vejo isso acontecendo, porque você vê que se trata de uma pessoa, no caso esse Ederlan Mariano, de uma pessoa que estava à frente, se titulado como pastor, né? Tinha esse título de pastor. Não sei se ele tinha uma congregação, se ele pastoreava pessoas. O fato é que chamavam ele de pastor. Onde você vê as publicações dele, fiz uma rápida pesquisa assim sobre ele, sobre as redes sociais dele, e tantos ensinamentos, tantas coisas que não condiz com a Bíblia. A pessoa que tem o mínimo de conhecimento das Escrituras não cai em certas doutrinas erradas, pensamentos humanos, sabe? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado, como se o pensamento fosse, o nosso pensamento fosse algo bom, né? Correto, comparado à palavra de Deus. E é isso que entristece, né? Você vê aqui no meu canal, tem vários vídeos onde eu falo que quanto mais próximo chega a vinda do Senhor, mais dispersa a igreja está, né? Quando não está prestando atenção em futilidades, está sendo enganada por falsos profetas, simplesmente porque não tem o hábito de analisar as Escrituras, de comparar o que está sendo dito com o que está escrito, né? Para ver se tem coerência, para ver se tem base bíblica. E é por isso que a gente tem visto tanta brincadeira, tanta coisa supérflua dentro da igreja. Tem vídeos aí, não estou aqui generalizando os nossos irmãos pentecostais, mas você vê que existe um exagero, sabe? Eu vejo vídeos aí em páginas de Instagram, um exagero que, irmão, se você tem um pingo de discernimento, você consegue perceber que é tudo fruto do ego humano, da vontade humana. Não tem espiritualidade, né? E eu falo isso sem medo de estar falando contra o Espírito Santo, porque a palavra fala que as coisas de Deus é com ordem e decência, né? O Espírito Santo, ele age com ordem e decência, não com bagunça. O apóstolo Paulo mesmo adverte a igreja em Coríntios sobre a ordem, sobre se moderar, né? Sobre saber se comportar. E outro versículo que eu queria ler está no livro de Mateus, um pouco antes, livro de Mateus capítulo 7, no versículo 15, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Ou seja, é isso que eu acabei de falar, né? Pessoas rodeadas de frutos negativos, onde você vê notoriamente, sem querer julgar os irmãos, mas a gente coloca aí na internet, hoje em dia muitas igrejas fazem transmissões online, e
e depois o vídeo fica gravado da pregação, você vai ver a pregação dos irmãos, alguns irmãos que pode até ser que esteja bem intencionado, mas não tem um fundamento, não tem um estudo da Bíblia, não tem e fala bobagem, e não edifica a igreja, e cresce essa igreja sem edificação. Uma igreja criada só em cima do barulho, do oba-oba, mas não tem solidificação na palavra, não tem respaldo, não tem sustentação na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos sustenta, é ela que nos mantém em pé. Por nós mesmos nós não conseguimos. E é por isso que a igreja hoje está cheia de pessoas fracas, mais suscetíveis ao erro ainda. E por quê? Porque estão sendo mal orientadas porque não buscam conhecimento. E as pessoas que as orientam, muitas delas são esse tipo de pessoas, são falsos profetas. Pessoas que pregam uma profecia falsa, uma profecia sem conteúdo, sem edificação, sem o aval do Senhor. A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Tudo que estiver fora disso aqui é anátema. Tudo que estiver fora disso aqui é maldito. Entendeu? Todo ensinamento que estiver contrário às Escrituras é heresia. Todo aquele que prega algo fora das Escrituras é um falso profeta. Entende? E por último, vamos ler aqui em 2 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 1. Diz assim: mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Ou seja, Pedro está falando que houve naquele tempo e que haverá no final dos tempos falsos profetas, falsos mestres, né, que introduzirão heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E é isso que está acontecendo, irmãos. Entendeu? Veja essa situação, veja essa família, né? Uma destruição generalizada, porque a irmã, a cantora lá, se foi brutalmente tirada do meio de nós. Ele vai sofrer as consequências agora aí perante a justiça, esse é um outro assunto. A filha, parece que eles tinham uma filha, vai sofrer sérios problemas psicológicos, né? Vários transtornos. E nós temos que orar pela vida dessa criança, né? Pela vida dessa pessoa, para que Deus possa ter misericórdia e abraçar ela nesse momento, né? É o nosso papel de cristão. Porém, irmãos, como igreja, eu finalizo esse vídeo dizendo que nós temos que nos alertar. Temos que nos alertar. O apóstolo Paulo foi pregar numa cidade chamada Bereia, e os bereanos, que eram os que moravam ali nessa cidade, enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles conferiam na Escritura para ver se aquilo que estava sendo falado de fato era verdade, se não era nenhuma heresia que estava sendo pregada. Entendeu? E hoje nós não fazemos isso. A maioria das igrejas não faz isso, simplesmente recebe qualquer um como pastor, né? Como cantor, pagam-se altos cachês
escutam um monte de abobrinha e pepino e falam amém ainda. E no final das contas acontece uma situação dessa e o que acontece? O mundo cai matando em cima da igreja, trazendo escândalo. Porque em 2 semanas aí, só vem discorrendo mais escândalo, e isso mancha a noiva de Cristo. Entendeu? Por isso que a palavra de Deus fala que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E para esses falsos profetas, e para esses que seguem também esses falsos profetas, só estão trazendo para si repentinas destruição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Reflita nesse assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o Senhor possa levar esse canal mais adiante para mais pessoas. Amém? Reflita nesse assunto. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.